É aqui que os antigos egípcios testavam a qualidade da pedra. E se os antigos egípcios tivessem tecnologia de corte de diamante, então a história teria que ser reescrita. Durante milênios, o mistério do trabalho em pedra no Antigo Egito tem se recusado a morrer. Como uma civilização que supostamente possuía apenas ferramentas de cobre, pedras de impacto e trabalho manual, conseguiu cortar granito com uma precisão tão impossível. Nas pedreiras de Assuã, as marcas continuam gravadas na pedra, lisas, curvas, repetitivas e estranhamente mecânicas. Por décadas, especialistas afirmaram que elas foram feitas por trabalhadores golpeando o granito com esferas de dolerito. Mas quando a IA analisou os cortes em detalhes microscópicos, a explicação começou a desmoronar. As medições mostraram algo consistente demais, controlado demais e avançado demais para ferramentas manuais comuns. O padrão mais próximo não era o martelamento antigo, era o corte rotativo industrial. E se a IA estiver correta, o método real que os egípcios usavam para cortar granito não apenas desafia a história, ele não faz sentido. As marcas continuam lá, gravadas em um granito mais duro que o aço. Marcas de escavação curvas, suaves e repetidas, cortadas na pedra por pessoas que, segundo todos os livros didáticos, possuíam apenas ferramentas de cobre, martelos de dolerito e paciência. Mas uma vez que você vê o que a máquina mediu, não há como ignorar. As pedreiras de granito de Assuã ficam no sul do Egito, onde o Nilo serpenteia entre colinas secas e o solo rachado do deserto. De longe, o local parece comum, rochas espalhadas, blocos inacabados, detritos antigos e silêncio. No entanto, ao entrar mais a fundo na pedreira, agachar-se junto à parede de granito e passar a mão pela superfície, algo parece errado. Os cortes não são brutos, não são aleatórios. Eles formam arcos longos e fluidos, encaixados uns nos outros como ondas congeladas na pedra. São precisos, uniformes e estranhamente controlados. Por mais de um século, a arqueologia convencional explicou essas marcas com uma ideia simples. Trabalhadores egípcios golpeavam o granito usando esferas de dolerito, milhares de batidas dia após dia, até que a pedra cedesse. É uma explicação heróica. Parece razoável. Até que pesquisadores de fato tentaram. Experimentos usando pedras de dolerito produziram marcas de impacto brutas e irregulares. As cavidades eram caóticas, inconsistentemente e visivelmente humanas, mas as marcas de Assuã pareciam diferentes. Pareciam repetíveis, mecânicas, quase industriais. Então, a IA Grok recebeu escaneamentos fotogramétricos de alta resolução das superfícies da pedreira. O sistema não foi instruído sobre qual resposta preferir, recebeu simplesmente a pedra e foi questionado sobre o que gerou as marcas. O sistema mediu 847 cortes individuais, raio do arco, ângulo de entrada, profundidade, espaçamento e curvatura. A variação no tamanho do corte foi de apenas 4,3%. Esse número muda tudo. Quando trabalhadores qualificados repetem um movimento, mesmo com ferramentas manuais modernas, o resultado costuma variar muito mais. O corpo humano se cansa, os ângulos se desviam, a pressão muda, o espaçamento torna-se irregular. Mas 4,3% não é a assinatura de uma repetição humana comum. É a assinatura de um processo controlado. Ainda mais perturbador, o ângulo de entrada da ferramenta variou menos de 2 graus em centenas de cortes, em diferentes posições e orientações por toda a pedreira. Quando o Grok comparou as marcas com assinaturas de ferramentas conhecidas, apresentou as 3 correspondências modernas mais próximas: corte rotativo com ponta de diamante, corte por jato de água e corte ultrassônico. Nada disso pertence ao Egito Antigo. A maior compatibilidade, com 94% de confiança, apontou para o corte rotativo industrial usando uma ponta abrasiva de compósito de diamante. Em outras palavras, a IA analisou uma antiga pedreira de granito e identificou uma cortadeira rotativa motorizada. E é aí que a história oficial começa a rachar. As marcas não são encontradas apenas em superfícies abertas, onde os trabalhadores teriam espaço para balançar um martelo. Elas também surgem em cantos estreitos, faces verticais e áreas parcialmente fechadas, onde nenhum ser humano conseguiria se posicionar adequadamente, muito menos golpear com uma pedra de dolerito com força.
Depois, há os poços. Por toda a pedreira, pesquisadores documentaram fossos estreitos que mergulham de 9 a 15 metros de profundidade. Alguns têm apenas 1 metro de largura. Suas paredes exibem as mesmas marcas curvas encontradas acima do solo. Imagine descer um operário em um desses poços. Paredes de granito por todos os lados, sem espaço para o movimento, sem alavancagem, escuridão, poeira, calor. E, de algum modo, as marcas lá no fundo são geometricamente idênticas às marcas feitas a céu aberto. Um martelo de dolerito precisa de um arco de balanço real para gerar força. Esses poços não permitem isso. O Grok processou as limitações espaciais e chegou a uma conclusão clara. As marcas em locais confinados não poderiam ter sido feitas por uma ferramenta manual de percussão. O que quer que as tenha criado não dependia do movimento de balanço humano. A força era aplicada diretamente na rocha. Funcionava em espaços estreitos. Mantinha a consistência em todos os ângulos. Aquilo não é um martelo da Idade do Bronze. É um instrumento motorizado, mas a evidência microscópica é ainda mais difícil de explicar. Martelmar o granito deixa danos violentos. Os cristais minerais se fraturam. A superfície torna-se irregular na escala dos grãos. Fissuras de tensão se espalham sob o corte visível. Sob lentes de aumento, a percussão parece caótica. As marcas de Assuan, não. A análise da superfície revelou uma remoção limpa de material. Os cristais foram cisalhados, não estilhaçados. O limite entre o granito cortado e o bruto era nítido. Não havia uma zona profunda de danos subsuperficiais. A superfície parecia menos algo moldado por pancadas e mais algo fatiado. Então, surgiram os vestígios em espiral. Pequenos padrões direcionais surgiram em várias faces de corte, todos compatíveis com uma ferramenta rotativa percorrendo o granito em uma trajetória controlada. Não eram riscos aleatórios, nem abrasão acidental. Era uma assinatura de rotação repetida. Então, surgiram as evidências térmicas. Alterações térmicas localizadas surgiram nas superfícies de corte, concentradas em pequenas zonas em vez de espalhadas amplamente como no atrito comum entre pedras. Esse padrão condiz com um ponto de contato pequeno e veloz, como uma ponta rotativa, não com um martelo de pedra. Então, vieram os vestígios de materiais. Partículas microscópicas de coríndon foram encontradas incrustadas nas faces cortadas. O coríndon é um óxido de alumínio com dureza 9 na escala Mohs, mais duro que o granito e usado em abrasivos industriais modernos. Também foram encontradas possíveis estruturas de diamante e carbono, o tipo de material do qual depende o corte de precisão moderno. Grok processou a geometria, os padrões em espiral, as marcas térmicas, as bordas limpas de cisalhamento e os vestígios de materiais. Sua conclusão permaneceu a mesma: corte rotativo de nível industrial com pontas abrasivas de composto de diamante. Não era dolerito, não era bronze, não eram ferramentas antigas comuns. Corte com composto de diamante em uma pedreira milenar. E então, a linha do tempo ficou ainda mais estranha. Algumas das marcas na pedreira de Assuan estão sob pinturas antigas de ocre vermelho. A datação e a análise estilística situam essas pinturas milhares de anos antes do Egito dinástico, o que significa que as marcas sob elas são ainda mais antigas, pré-dinásticas, pré-faraônicas, mais antigas que a civilização a quem costumam atribuir esse nível de trabalho em pedra. Mas o Grok encontrou algo ainda mais perturbador. Os cortes mais antigos são os mais precisos. Em todo o conjunto de dados, a precisão do corte diminuiu com o tempo. Quanto mais antiga a marca, mais consistente ela era. Quanto mais recente a marca, mais bruta e humana ela se tornava. Não é assim que a tecnologia deveria funcionar. Civilizações normalmente evoluem. As ferramentas melhoram, o conhecimento se acumula. O trabalho inicial é rudimentar, o trabalho posterior é refinado. Em Assuan, o padrão ocorre ao contrário. As marcas posteriores, associadas à atividade dinástica egípcia conhecida, assemelham-se mais ao que as ferramentas da Idade do Bronze poderiam produzir. As marcas anteriores são mais limpas, mais controladas, mais mecanicamente perfeitas. O Grok sinalizou essa inversão como estatisticamente significativa. Então, o que isso significa? Ou uma civilização pré-egípcia possuía uma tecnologia de corte mais avançada do que a dos egípcios que vieram depois, desaparecendo antes de o primeiro faraó governar, ou a tecnologia existia no surgimento do Egito e foi perdida posteriormente. Nenhuma das opções se encaixa confortavelmente na cronologia padrão.
Então, o Grok revelou outra camada. O granito não é uniforme. Em seu interior existem veios, pontos fracos, inclusões mais duras, limites minerais e planos de fratura ocultos. A extração moderna utiliza escaneamento e modelagem geológica para ler essas estruturas internas. Os cortes antigos em Assuã parecem segui-las. As marcas acompanham os limites dos grãos, evitam inclusões mais duras e exploram pontos fracos naturais na rocha. Em termos de engenharia, o posicionamento é ideal. A análise de correlação do Grok sugeriu que quem fez os cortes entendia a estrutura interna do granito antes de cortá-lo. Eles sabiam onde a pedra cederia. Cortaram ali repetidamente, com precisão, com eficiência, ou possuíam um conhecimento geológico extremamente avançado que nunca foi registrado, ou tinham alguma forma de detecção de subsolo sem equivalente conhecido na Idade do Bronze. Eles não estavam apenas cortando o granito, estavam lendo a rocha. Depois, há o obelisco inacabado, ainda preso ao leito rochoso em Assuã. Mais de 1.000 toneladas de granito, parcialmente moldadas e depois abandonadas. A explicação padrão afirma que uma rachadura interrompeu o trabalho, mas as marcas de corte continuam além da rachadura. O trabalho parece ter prosseguido mesmo após o surgimento da fratura. Na base do obelisco, onde o espaço seria mais restrito, as marcas permanecem tão precisas quanto em áreas abertas, sem perda de controle, sem aumento na rugosidade. Exatamente o que se esperaria de uma ferramenta motorizada e exatamente o que não se esperaria de percussão manual. Alguém iniciou o maior obelisco já tentado. Eles tinham confiança em seu método. Então, algo os parou. Eles nunca voltaram. E esse padrão não termina em Assuã. Quando o Grok comparou os dados com locais de granito em Gizé, no Templo do Vale de Quefren e em outros sítios do Egito Antigo, encontrou a mesma assinatura. Variância inferior a 5%, ângulos de entrada consistentes, bordas de cisalhamento limpas e trabalhos mais antigos que parecem mais precisos que os posteriores. A anomalia não é isolada. Ela se manifesta em toda a cantaria monumental mais antiga do Egito. Então, onde isso nos deixa? A resposta honesta é: não sabemos. O Grok não inventou uma teoria. Ele mediu as marcas e as comparou com assinaturas de ferramentas. Os números se afastam do martelamento com dolerito e apontam para algo muito mais controlado. Os cortes apresentam uma variância de 4,3% em 847 marcas. Os ângulos de entrada se repetem em uma margem de 2 graus. A correspondência mais próxima é o corte rotativo industrial com pontas abrasivas de diamante composto. Marcas em poços confinados descartam ferramentas de impacto comuns. A microscopia revela cristais cisalhados, traços em espiral, calor localizado e partículas abrasivas anômalas. A explicação convencional não se sustenta diante dos dados. Assim, a pergunta torna-se inevitável. Se os cortes mais antigos da pedreira são os mais precisos e os mais recentes são os mais rudimentares, o que isso revela sobre quem fez as marcas mais antigas? Eram egípcios? Eram algo anterior ao Egito? Ou faziam parte de um sistema de conhecimento que surgiu, funcionou, desapareceu e deixou apenas sua assinatura gravada na rocha mais dura? Algo cortou este granito. Algo compreendeu a pedra por dentro. Algo detinha o saber necessário para repetir o feito. Então algo, ou alguém, garantiu que esse conhecimento desaparecesse.